Bom dia, espectadores do canal Dr. Heleno Paes, aqui do YouTube. Hoje é dia 4 de setembro de 2022 e hoje estou gravando um vídeo especial onde a ideia é comentar as novidades, as atualizações que ocorreram ontem, no dia 3 de setembro, no primeiro dia do Congresso Paulista de Urologia de São Paulo. Um evento promovido pela Sociedade Brasileira de Urologia, secção São Paulo, muito conhecido no meio médico entre os urologistas, é o segundo congresso em importância no Brasil. Ontem eu participei do workshop de medicina sexual, muita coisa legal foi debatida, e o primeiro assunto que eu vou trazer aqui, que foi debatido lá, é um assunto bem interessante. Fala-se de um problema chamado ejaculação retrógrada. Para quem não sabe o que é ejaculação retrógrada, muitas pessoas que têm problemas prostáticos e precisam de tratamento, como no caso a hiperplasia prostática benigna, né, que é aquele crescimento da próstata, usando remédios alfa-bloqueadores como a tansulosina ou a doxazosina, que promovem uma abertura do colo da bexiga, do relaxamento dessa região, ou são operados com técnicas que desobstruem a próstata para a pessoa urinar melhor. Essas pessoas passam a apresentar esse problema, a ejaculação retrógrada, que nada mais é do que quando a pessoa tem relação sexual, quando ela ejacula, o esperma não sai pela uretra para fora, na verdade, ele vai para trás, porque como o colo vesical, que é a saidinha ali da urina na bexiga, está aberta, o esperma ele cai de volta para a bexiga. Então é como se a pessoa fizesse o gozo seco, né? Como os pacientes costumam falar. Pois bem, e aí nesse assunto foi debatido técnicas de cirurgia. A cirurgia mais feita para a hiperplasia prostática benigna é a ressecção transuretral, a RTU de próstata, e nela o colo vesical é totalmente aberto, né, pelo cirurgião, por câmeras, pela uretra. E dessa forma, como não há mais o colo vesical, quando a pessoa ejacula, ocorre então a ejaculação retrógrada. Pode parecer meio difícil, mas a grosso modo na cirurgia é destruída uma parte do colo vesical e por esse motivo o esperma acaba caindo na bexiga. Pois bem, e o que há de novo aí que foi debatido ontem, né? O que foi debatido é que algumas técnicas poderiam dar menos ejaculação retrógrada. Então, dos tratamentos endoscópicos, aqueles feitos pela uretra, que hoje em dia a gente pode falar basicamente de 3, que é a eletroevaporação ou fotoevaporação da próstata com laser, a enucleação da próstata, né, com laser ou com outra fonte de energia, e a RTU convencional. E eles debateram entre as diversas técnicas, mostraram estudos falando qual que daria menos esse problema de ejaculação retrógrada. Na prática, os trabalhos falaram o quê? Que eles são equivalentes, né? Alguns trabalhos falam a favor do laser ou falam a favor, às vezes, do ROLEP, mas em próstatas pequenas, não em próstatas grandes. Mas os trabalhos tiveram alguns vieses, né? Como as pessoas defendendo a técnica que elas mais procuram fazer. Mas muitos trabalhos tentaram comparar e não mostraram grandes diferenças. Mas uma grande novidade dentre o que foi debatido é que está sendo feito essas mesmas cirurgias com algumas medidas, alguns cuidados nessa região do colo vesical, fazendo com que ocorra menos a ejaculação retrógrada. Então, estão tendo, na verdade, mudanças nas técnicas de todos esses procedimentos com o objetivo de diminuir a ocorrência de ejaculação retrógrada. Bom, aí, por final da apresentação, teve uma consideração muito importante, que seria o quanto é importante para o paciente a ejaculação normal, a anterógrada, né? Porque muitas vezes a gente está falando de uma população mais idosa, uma população que não pretende a fertilidade, né? A função do esperma, do sêmen,
é a procriação, né? Então, no prazer sexual, seria só aquele efeito visual, né, do esperma saindo. Qual seria a importância, então, de você não evitar de abrir o colo vesical, que talvez fosse uma medida melhor para desobstrução daquela via urinária, com o objetivo de apenas preservar a ejaculação anterógrada, né, a ejaculação normal daquela pessoa. Então é uma coisa para ser debatida, né? Principalmente médico-paciente, para entender qual que é a importância da ejaculação anterógrada para aquela pessoa. Enfim, uma coisa muito interessante, muito atual, que eu achei que fosse interessar para algumas pessoas aqui do canal. Bom, seguindo aqui a lista de temas debatidos, a segunda palestra, o segundo tema que eu gostaria de comentar, que foi falado lá, é em relação à impotência após tratamento de câncer de próstata. Todo mundo sabe, isso é uma coisa muito difundida no meio urológico, médico, que os tratamentos para câncer de próstata levam à impotência. E qual é o melhor método, ou o método que menos leva à impotência? Ou se esse método que leva a uma menor taxa de impotência, também é um método seguro para o tratamento de uma doença grave como o câncer, né? Então, esse é um debate bem florido e interessante. Pois bem, claro que o primeiro tratamento para câncer de próstata que tem um melhor resultado, que não levaria à impotência, à disfunção erétil, é a vigilância ativa, que é uma modalidade de tratamento feita para tumores e cânceres de baixo risco. Então, alguns tumores podem ser observados junto ao médico, realizando exames periodicamente, sem o médico tomar alguma providência mais invasiva no intuito de eliminar a doença. Tendo em vista que esses tumores demoram muito para evoluir e trazer algum problema para a pessoa. Então, dessa forma, não fazer nada, claro, com certeza, é a melhor forma de manter a função sexual. Tirando a vigilância ativa, aí nós temos 3 opções que foram debatidas que são bem interessantes. Uma é a radioterapia, a segunda é a prostatectomia radical, que é a cirurgia radical para o câncer, com preservação dos nervos periprostáticos. Essa preservação dos nervos é mandatória quando se fala em preservação da função erétil. Nem sempre é possível, né? Tumores muito próximos à região dos nervos, você fatalmente sacrifica os nervos devido ao fato de você quer uma cura do câncer, né? Você não quer deixar doença residual após a cirurgia. E então a cirurgia é preservadora dos nervos quando possível. E a terceira técnica são as técnicas ablativas, né? O HIFU e a crioablação do tumor. Bom, dentre esses métodos, o que mais é eficiente em manter a função erétil é a radioterapia, quando ela não é associada a terapias de bloqueio da testosterona, né? Que é uma terapia também usada para o câncer de próstata. Então, a radioterapia é o campeão aí, né, em relação a essa complicação, em preservar a função erétil, né, corrigindo o que eu falei agora, e a cirurgia preservadora de nervos viria logo a seguir. Tem um slide que eu tirei foto, eu vou colocar aqui agora para vocês verem. Então, vocês veem esse gráfico muito interessante, né, em que na linha de cima é vigilância ativa, e aqui é a porcentagem, né, de pacientes potentes, a linhazinha em verde, está escrito VA, vigilância ativa. A segunda linha é em relação à radioterapia e a terceira linha aqui embaixo é referente à prostatectomia radical. E vocês observem que o eixo X aqui é em relação ao número de meses, tá bom? E quais seriam os fatores, né, após a prostatectomia radical que são determinantes para a função erétil, né, preservação da função erétil?
Isso é uma coisa muito importante. Quando a gente fala de preservação de função erétil, os fatores pré-tratamento são fundamentais. Então, imagine que uma pessoa que já não tinha uma ereção pré-operatória boa, fatalmente o resultado após o tratamento vai ser ruim. Assim como uma pessoa com uma boa ereção no pré-operatório teria mais chance de ter uma preservação, uma função boa no pós-operatório ou no pós-tratamento. A idade do paciente, né, que vai ser submetido ao tratamento, também é outro fator importante no resultado pós. Quanto mais velho, pior. A extensão da doença, né, doenças que são as doenças que têm maior volume tumoral ou que estão abrangendo já tecidos mais externos, fora da próstata ou na cápsula, também são pessoas que terão tratamentos mais agressivos, consequentemente o resultado pós-tratamento será pior. E em relação à cirurgia, a experiência do cirurgião que está fazendo aquela prostatectomia é determinante também para boa preservação dos nervos, dos tecidos da região e dessa forma ter um resultado em relação à ereção superior. Nessa questão do cirurgião, hoje se fala muito, tem muita, até no congresso, sobre a cirurgia robótica, que é a cirurgia do momento, né? É uma cirurgia realmente que tem uma magnificação de imagem muito bacana, você tem uma identificação das estruturas anatômicas na cirurgia muito boa, mas uma cirurgia aberta feita por uma pessoa experiente tem níveis superiores de preservação da função erétil do que uma robótica feita por uma pessoa que não tem tanta experiência. Então, no caso, a experiência do cirurgião ainda é determinante para o bom resultado, ok? Seguindo aqui, então, nossa listinha de temas que eu queria falar. Eu não falei das terapias minimamente invasivas, né? O HIFU e o CRIO. Quando esses tratamentos são feitos na glândula toda, quer dizer, abrangendo toda a próstata, a taxa de disfunção erétil é muito grande. Hoje em dia, com as técnicas de ressonância e fusão de imagens da ressonância com ultrassom, onde você consegue identificar o foco exato do tumor, você fazendo as técnicas de ablação e de crioterapia na lesão-alvo, quer dizer, só num pedacinho da próstata, conseguem taxas também muito boas de preservação da função erétil. Só não é sabido o quanto isso acarretaria no resultado oncológico do tratamento, ou seja, na cura do câncer. Então isso ainda é algo um pouco incerto, por isso ainda faltam mais informações da ciência para nos dar essa resposta. O terceiro tópico que eu acho muito legal, que foi falado, que é sobre a reabilitação da função erétil após a prostatectomia radical. Então, imagine que todas as pessoas operadas de câncer de próstata, elas, num primeiro momento, elas vão ficar impotentes. Todas. Muito raro a pessoa não ter esse prejuízo no pós-operatório imediato, logo ali, logo que acabou a cirurgia. Pela simples manipulação dos nervos, já há a neuropraxia, né, que é o termo usado, e o nervo ele fica meio abalado ali, ele para de funcionar por um tempo e aos pouquinhos ele vai voltando a funcionar. Então, mexeu ali, já vai ter o problema. E aí aos pouquinhos isso vai voltando. E como é que é feito hoje para reabilitar a função erétil dessas pessoas, né? Então, os médicos usam remédios, principalmente os vasodilatadores penianos, que, por exemplo, a tadalafila, né, de uso diário, às vezes a sildenafila, às vezes também podem ser usadas as drogas intracavernosas injetáveis, que podem também promover ereções precoces antes dessa reabilitação. Porém, e a bomba a vácuo e fisioterapia também são outros métodos. E aí a discussão foi a seguinte: qual é o melhor método e como deve ser feita essa reabilitação peniana? Bom, e a conclusão foi que não muda, né? Então, se você fizer uso de remédios ou não fizer,
o endpoint, o resultado final será o mesmo. Então, é legal, faz parte do arsenal médico você começar um tratamento precoce para disfunção erétil. Muitos pacientes se sentem bem fazendo isso. Isso tem que ser feito discutindo com o paciente, com o médico, mas como resultado final, a conclusão é que tanto faz. Tá legal? Outro assunto debatido também bem interessante, que é o uso de testosterona em câncer de próstata. Qual que é o X da questão desse assunto, né? A gente sabe que o câncer de próstata é um tipo de câncer que ele tem um estímulo muito grande de trofismo, né, de crescimento, de desenvolvimento através da testosterona. Então, a maioria todo o tratamento do câncer de próstata envolve agir no bloqueio da ação da testosterona no nosso organismo. Então, acaba sendo um pouquinho paradoxal, né, esse tipo de discussão. Se a testosterona ela promove uma piora do câncer de próstata, por que eu vou usar testosterona em homens que têm câncer de próstata, né? Uma coisa bem bem paradoxa, né? Bem controvertida. Porém, o que acontece? Algumas pessoas têm tumores que não vão se desenvolver rapidamente, que nem eu falei anteriormente, né? Tem alguns que a gente até observa, o tratamento daquelas pessoas é observar. E também tem pessoas que foram operadas e podem estar curadas do câncer de próstata. Claro que a cura da doença, do câncer, ela só vai ser confirmada ao longo dos anos que se seguem o tratamento, né? Quando a doença não volta mais. Então, logo depois de um tratamento, a gente não sabe ao certo se aquela pessoa foi curada ou não. Então, será que a gente pode usar testosterona nessas pessoas? Essa é a pergunta. E uma outra observação é, por que eu precisaria usar testosterona, né, em algumas pessoas? O uso da testosterona é indicado naquelas pessoas que estão com deficiência desse hormônio. Então, imagine que as pessoas que têm câncer de próstata, na sua maioria, são idosos, onde já há uma menor produção da testosterona, e a baixa testosterona acaba levando essa pessoa a ter sintomas como perda de interesse sexual, desânimo, depressão, fadiga, ganho de peso, aumento nos problemas ósseos, né? Como osteoporose, osteopenia, enfim, alguns outros problemas. Então, se essa pessoa está com sintomas de deficiência de testosterona, a gente poderia usar, né, o tratamento com testosterona quando há um diagnóstico de câncer de próstata? Então, pois bem, a resposta é, em alguns casos, sim. Casos que foram operados, tumores de baixo risco e risco intermediário, você pode fazer a reposição de testosterona, contanto que no segmento, na monitoração, não haja a recidiva do câncer. Só tem uma situação em que a terapia ela não é indicada, que são nos tumores de alto risco, que seriam aqueles tumores mais agressivos. Outro assunto que eu trouxe para vocês, inclusive, que eu acho bastante interessante e é uma coisa que eu uso bastante nos pacientes, que é a utilização da ultrassonografia Doppler de pênis associado ao teste de farmacoereção. O que é isso? É um exame que é feito em casos de disfunção erétil, de impotência, onde nós fazemos alguns testes no pênis para avaliar principalmente o grau de rigidez em resposta aos remédios. Então, aquela pessoa que não está tendo ereção, a gente injeta remédios que provocam ereção e a gente testa se funciona bem. E também a gente faz uma avaliação das estruturas do pênis com auxílio do ultrassom para ver se há algum problema interno que também seria responsável pelo mau funcionamento do pênis. Então, nesse exame, avaliam-se as estruturas anatômicas, que são os corpos cavernosos que se enchem de sangue para ter ereção. Analisamos também os vasos e
avaliamos o fluxo sanguíneo no interior desses vasos para saber se o fluxo está adequado para aquela função de ereção naquele momento da ereção, entendeu? É um exame que os urologistas vêm pedindo um pouco, porque hoje em dia está muito fácil usar remédios, né, de ereção, e dessa forma já teria o tratamento antes do exame, mas em muitos casos em que o diagnóstico não está muito claro ou os tratamentos não estão muito certos, não estão funcionando tão bem, ou aqueles casos em que há um componente psicogênico muito importante e isso não está sendo possível de ser trabalhado ou melhorado apenas com terapias, com psicoterapias ou com orientações, o exame ele pode ajudar a diferenciar uma disfunção erétil orgânica de uma psicogênica. Então, é um exame que acaba trazendo um norte diagnóstico importante, né? Fim de semana que vem, inclusive, terei um curso de especialização, eu participarei também, que é só sobre esse assunto, para que nas próximas semanas e meses nós estaremos implantando esse tipo de exame lá na clínica onde eu atendo. Vai ser bem bacana, vou fazer até vídeos sobre o assunto também. Sem me alongar muito nesse assunto, eu vou para o próximo assunto que eu achei também muito legal, que é a interferência dos distúrbios do sono na ereção, nos problemas sexuais. Foi uma aula bem legal, professor especialista em problemas de sono, mostrou diversas situações. Informação bem legal que ele passou para a gente foi, eu vou até mostrar num slide aqui, no ritmo circadiano da liberação da testosterona no nosso organismo, é durante o sono onde há a maior eliminação desse hormônio, que é um hormônio que está diretamente relacionado à função sexual. Então, pessoas que dormem mais, naturalmente, dormem melhor, né, com boa qualidade, né, elas também têm uma maior produção de testosterona. Então, dentro desse mesmo raciocínio, as que dormem mal produzem menos. E os distúrbios do sono, eles estão relacionados à piora na função erétil, função sexual. Quais são os principais distúrbios do sono? Então, em primeiro lugar, a privação do sono. Em segundo lugar, a apneia do sono, aquelas pessoas que têm problemas respiratórios durante o sono. E em terceiro lugar, a insônia. A privação do sono e a apneia do sono, elas estão relacionadas a uma menor eliminação de testosterona. Já a disfunção erétil, né, problemas na ereção, ou disfunções sexuais, como problemas ejaculatórios, né, elas estão relacionadas aos três problemas relacionados ao sono que eu falei anteriormente: a apneia, a privação e a insônia. O uso do CPAP, que é aquela máscara usada para a apneia do sono, melhorou significativamente a função erétil dos pacientes portadores desse problema. E como é que é feito o diagnóstico desses problemas, né? Então, a privação do sono são pessoas que têm duração do sono menor que 6 a 7 horas. São pessoas que compensam essa falta de sono nos dias de folga e tem frequentemente durante o dia sonolência e cansaço. Então são aquelas pessoas que têm que acordar mais cedo por algum motivo, ou porque tem criança pequena que te acordou, ou porque foi dormir tarde e depois despertado para acordar cedo, porque teria um compromisso, trabalhar. Quer dizer, elas dormem menos forçadamente. Essas pessoas acabam compensando em outros momentos esse sono mal dormido, né? Agora, insônia, que seria o outro problema, o diagnóstico já é diferente. São aquelas pessoas que queixam de dificuldade para iniciar ou manter o sono. E elas normalmente manifestam insatisfação com a qualidade e a duração do seu sono. E a apneia, a apneia,
né, do sono, ela tem sintomas bem típicos, né, que são a presença de ronco, de sonolência diurna, apneias presenciadas pelo parceiro, então o próprio cônjuge presencia aquelas pausas respiratórias, né? Uma coisa interessante, a apneia do sono também promove uma maior frequência de micções à noite, a pessoa acorda à noite várias vezes para urinar, acaba tendo diminuição do desejo sexual e também da função erétil. Alguns sinais também são evidentes, né, em pessoas com apneia do sono, como a presença de obesidade, é bem típico. A circunferência do pescoço, geralmente essas pessoas têm circunferência maior do pescoço, elas também com frequência são hipertensas, tem retrognatia, que é aquele queixo retraído, e também tem uma classificação que o médico faz da orofaringe em relação à presença da língua, né? Então tem pessoas que têm a língua mais retraída, que tampam bem as vias aéreas, e tem pessoas que têm a anatomia mais aberta, em que permite maior a passagem do som. Aquelas pessoas que têm maior fechamento, né, da laringe, pela língua, pela orofaringe, elas também têm maior incidência de apneia do sono. O diagnóstico, né, desses problemas é feito através da história clínica e de um exame chamado polissonografia. Eu achei muito interessante essa explicação sobre os distúrbios do sono, porque realmente é algo muito comum nas pessoas que passam no consultório com queixas de problemas de ereção. Então, achei bem ilustrativo e faz parte do tratamento de muitas pessoas para melhorar a função sexual. O próximo tema que foi debatido, que eu achei demais também, achei muito legal, e a pessoa que falou sobre esse assunto é uma pessoa expert, muito conhecida no meio da medicina sexual, chamada professora Carmita Abdo, foi em relação à depressão e à sexualidade. São coisas que estão intimamente relacionadas. Eu acho que isso até cabe um vídeo depois só sobre esse assunto, falando exatamente, né, a relação depressão e transtornos sexuais, depressão, níveis de testosterona, porque são coisas que se misturam, se combinam, né, estão intimamente relacionadas. Mas, grosso modo, a função sexual, ela está intimamente relacionada aos estados da nossa mente, e pessoas que têm mentes adoecidas, com problemas, naturalmente vão ter problemas sexuais, é muito frequente. Dessa forma, o psiquiatra também faz parte do tripé, o psiquiatra e o psicólogo, de tratamento dessas pessoas. Muito interessante. Eu vou trazer só alguns pontos que a doutora comentou, que eu achei muito fantástico. Deixa eu pegar aqui. Eu gostaria de mostrar esse slide, que eu tirei uma foto que eu achei muito bacana, que são fatores de risco para a disfunção sexual. Acompanha aí na tela. Olha só que interessante isso. Relacionamento precário ou conflituoso, quer dizer, casais que se relacionam mal. Isso é muito frequente. O homem que passa em consulta com andrologista, com urologista, às vezes ele não percebe que o problema dele não está indo bem, é que o próprio relacionamento dele com a parceira está muito ruim. E isso naturalmente leva a uma diminuição do interesse, da excitação, e naturalmente o sexo não fica bom. Parece óbvio, mas as pessoas às vezes não percebem isso. Outra coisa que tem aqui que eu achei bem legal, disfunção sexual do parceiro. É muito frequente que o homem não esteja indo bem, mas isso está diretamente relacionado ao fato de que a mulher, a esposa com que ele se relaciona, não tem interesse sexual, ela tem disfunção sexual também, ela às vezes está no climatério, e isso diminui bastante o libido, quando você faz sexo com uma pessoa que não tem interesse,
naturalmente você vai ter mais dificuldade de se excitar e ter um bom desempenho. E uma outra coisa muito também importante e relevante, que ela até grifou aqui, a influência de medicamentos e drogas, né? Então, muitas pessoas tratam outras doenças, usam remédios principalmente também alguns antidepressivos ou outras classes de remédios que influenciam diretamente na função sexual, e aí o médico pode interferir de alguma forma, né? Os problemas sexuais e a depressão andam muito lado a lado, e uma coisa importante é que os próprios remédios para depressão, eles também atrapalham a função sexual. Olha só que interessante esse slide da doutora também, mostrando os principais antidepressivos e o quanto eles influenciam nas ações sexuais, né, no desejo, na excitação e no orgasmo. Tu vê que muitos deles, quase todos eles, têm essa influência, né? Então, isso acaba gerando um problema no tratamento dessas pessoas. Porque se ela tem depressão, a depressão ela atrapalha o sexo. Se ela trata a depressão com remédios, aí a depressão melhora, mas o remédio do tratamento interfere no sexo. Então, é uma ginástica que tem que ser feita junto ao médico, com muito cuidado, para resolver as duas pendências, né? E é claro, né, precisa tratar a depressão, sem sombra de dúvida, precisa achar um remédio que te adeque melhor, mas depois que a depressão estiver resolvida, você consegue aos pouquinhos interferir na função sexual e tentar melhorar essa questão de volta. Agora, a pessoa que interrompe o tratamento para depressão porque está preocupado com problema sexual, ela vai entrar numa cascata negativa, né, do problema depressivo, que fatalmente isso não conseguirá ser resolvido junto ao urologista na questão da função sexual. Então, precisa tratar a depressão e depois tateando o tratamento da disfunção sexual. Parece estranho, parece confuso, mas é uma ginástica que tem que ser entendida e feita com essa equipe multidisciplinar, tá certo? Então, tem esse slide também que a doutora Carmita colocou, que eu achei bem legal. São exemplos de antidepressivos que não impactam no desejo sexual, né? Então, assim, são alguns remédios que podem ser usados. Claro que aqui a gente está falando só da libido, mas cada medicamento desse tem sua peculiaridade e tem outros problemas também envolvidos, né? Então a gente vai dar o remédio só pensando nisso, tem vários outros pormenores que a doutora comentou na palestra também, bem interessante. E eu vou falar o último tópico agora, que acho que é bem pertinente aqui para o canal, que foi debatido, que é a questão da estética peniana. Isso também é outro assunto que mexe com a cabeça dos homens, né? Que seria os procedimentos de aumento, de comprimento, de volume do pênis. O que há de atual sobre esse tipo de procedimento? Inclusive procedimento que sempre ganha repercussão na mídia. Isso também é alvo de publicidade, de algumas pessoas que não agem de uma forma legal, prometem resultados mirabolantes para os pacientes que estão desesperados em relação a esse tipo de problema. Então é um assunto bem delicado, mas foram citadas diversas técnicas que já foram testadas e pesquisadas. Também foi mostrado o uso de alongadores penianos. Também tem um resultado muito fraco, muito pequeno e de muito difícil execução. Então também as complicações de preenchedores, né, de pênis com o intuito de engrossamento, com uma foto até bizarra que ele colocou ali. Eu não sei se eu posso colocar aqui, eu acho que eu vou colocar, mas é uma complicação de consultório, que foi uma biomédica que estava oferecendo esse serviço e acabou
gerando uma complicação grave no pênis que foi tratado. O uso de enxertos de tecidos com diversas complicações descritas e também o uso de algumas técnicas em que é colocado silicone na parte subcutânea do pênis com o intuito de aumentar o engrossamento, que também não tem estudos garantindo a sua eficácia. Acho que o que resume o que foi debatido ali sobre as técnicas de estética peniana está resumido aqui nesse slide de conclusão do palestrante. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Está escrito que a qualidade dos estudos sobre os procedimentos de aumento peniano publicados na última década ainda é baixa e impossibilita o estabelecimento de recomendações baseadas em evidências científicas sobre a eficácia e segurança das intervenções disponíveis, com indicação estética ou terapêutica. E, por final, então, a conclusão que o urologista falou é que o papel principal do urologista é mostrar para esse paciente que não vale a pena o tipo de procedimento, desencorajar o paciente a ser submetido a esses tipos de cirurgias e que também uma constatação, aí não é nem uma recomendação, a constatação é que a maioria das pessoas que procuram por esse procedimento tem pênis de tamanho e comprimento normais, eles apenas acham que não tem um bom tamanho. Então também cabe ao urologista explicar e mostrar que na verdade tá tudo bem, né? Não precisa mais do que isso, tá ok? Esse é o resumo então do primeiro dia e amanhã eu trago mais notícias, mais informações sobre o que está acontecendo no Congresso. Um grande abraço a todos e vejo vocês no próximo vídeo.